Opa, Smart Money Makers e Digital Warriors. Bem, aliás, todos os ouvintes, né? Já fazia bastante tempo que eu queria gravar esse vídeo, mas tava deixando quieto e tudo mais. Bom, mas chegou o dia, né? Chegou a hora, nem me preparei muito, porque isso é um tipo de coisa que eu falo todo dia, toda hora com o meu pessoal, com meus visitantes, com aquelas pessoas que eu oriento e tudo mais, né? E chegamos no momento de falar sobre a semente e o fruto, né? É uma parábola que tem muitas versões aí afora pela internet e tudo mais, e eu acabei colocando a minha própria versão em cima desse tema, né? A semente e o fruto. E olha que isso tem um embasamento bíblico, né? Inclusive lá no primeiro capítulo da Bíblia, né? Deus narra exatamente o momento que é narrado exatamente o momento em que Deus criou o fruto e criou também a semente, né? E tem um propósito para essas duas coisas. Mas vamos deixar quieto, porque depois isso aí já dá um outro vídeo só para falar nisso, né? E estou aqui falando supostamente para alunos que querem se tornar traders ou jovens, adolescentes e adultos que querem se tornar experts em marketing digital, né? Então, saibam que vocês vão ter que passar por um processo, né? E o que nós temos que... Na verdade, o que é esse processo aí, Rodolfo, né? Esse processo é o que vem no meio entre o esforço e o resultado, né? Seja mais específico, Rodolfo, tá falando em parábolas, em códigos e tudo mais. Vou simplificar. Lembra que eu falei da semente e do fruto? Bom, a semente requer muito esforço para ela romper, requer muito esforço para cultivá-la, requer bastante cuidado, requer tempo, requer recursos, né? Sei lá, água, adubo, uma terra adequada, né? Requer um monte de coisa para depois de um tempo essa semente prosperar, passar por um processo intermediário que é a sua fortificação, seu enraizamento, né? Depois a sua eclosão, né? Onde ela se transforma numa árvore ou qualquer que seja a espécie, né? E só depois, no final, é que vem o fruto, né? Algumas sementes nem fruto não se transformam, né? Se transformam em espinhos ou veneno ou qualquer coisa dessa, né? Então não significa que tudo que tem semente vai dar fruto, né? Mas tem aqui muitas lições escondidas nesse processo que parece ser muito simples, né? Se você perguntar para 99% das pessoas, eu falo sempre esses números absurdos assim, porque é absurdo assim mesmo, né? Se você falar para 99% das pessoas para elas escolherem entre a semente ou um fruto, 99% delas vai querer o fruto. Porque o fruto é o seguinte, mesmo que seja amargo, tá pronto, não tem que fazer nada. Nada, não tem que fazer nada. Já a semente não, tem que fazer muito. Agora pega uma visão aqui muito importante. Dentro de um fruto, tem lá algumas leis da natureza, né, que regem lá os frutos, né? Uma dessas leis da natureza que eu gosto bastante de estudar é a lei de Fibonacci, né, os números áureos, né? E normalmente a quantidade de sementes que há dentro dos frutos seguem leis matemáticas e tudo mais, muito top. É tema para outro vídeo, né? Mas é possível saber, segundo a espécie, quantas sementes terão dentro do fruto. Agora, é impossível, aos olhos da matemática, saber quantos frutos há dentro de uma semente. Mas como assim? Uma semente? Essa semente um dia vai se transformar, talvez, né, se transforme em uma árvore muito frondosa e vai dar muitos frutos. A gente não sabe nunca como prever a quantidade de frutos que essa semente pode dar lá na frente. Mas a gente sabe muito bem quantas sementes tem dentro de um fruto, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que 99% das pessoas não querem aquela semente
que tem a garantia de dar bons frutos. Elas querem simplesmente logo o fruto e acabou. Só que qual é o problema disso? O fruto foi feito para ser comido. A semente foi feita para ser cultivada. Só que o cultivo demora muito tempo, esforço, requer recursos, requer um monte de coisa. E comer não, comer é só prazer, né? É só passar lá a faca e meter para dentro e pronto, acabou. Só que qual é o problema? O problema é que você mata a sua vontade rapidão, mas já já o fruto acabou, né? Ainda que você não consiga comer o fruto todo inteiro, ele vai apodrecer rapidamente, né? Então, ou seja, o fruto tem uma validade muito pequena, né? Já a semente não. A semente ela demora bastante para entregar o fruto, mas quando ela dá o fruto, ela vai dar frutos por muito tempo, né? Mas as pessoas, principalmente os jovens, eles não querem saber da semente, eles querem só o fruto. Olha, eu fico muito triste porque eu recebo muita gente para sentar aqui nas minhas cadeiras e conversar comigo, tomar café. Eu adoro fazer isso. Toma um suco, toma água, vamos conversar, principalmente quando a gente coloca Deus no meio das coisas. Aí é que a conversa rende e fica muito top de verdade, né? Mas também uma grande parte dessa galera vem para me pedir ajuda, né? E, cara, parece que é padrão, né? Eu acho que vem um drive instalado na cabeça do ser humano que é o seguinte: ninguém, ou quase ninguém, vamos falar assim, né? Vem aqui para me pedir semente. Mas uma grande parte desse povo vem aqui atrás do fruto. E aí eu sinto muito em dizer para vocês que o fruto doce que o Rodolfo come é só do Rodolfo e da família dele e de alguns poucos amigos, é claro, né? Então, o Rodolfo não é egoísta, né? E não é ridículo, não é como é sovina, não é isso, né? Mas o Rodolfo não perde a oportunidade de dar uma lição para as pessoas, né? E a lição para as pessoas é o seguinte: só come do fruto doce quem ajudou a cultivá-lo, quem ajudou a semeá-lo, quem esperou junto comigo o processo ser vencido até que o fruto ficasse bonito e doce, né? Então, e a parte triste da história é que na maior parte das vezes as pessoas esperam que eu divida ou entregue alguns desses frutos para elas, né? E eu digo, olha, o que você quer, eu não posso te entregar, mas eu tenho algo muito maior do que você quer. Você não me pediu, por isso eu não sei se você vai receber. Mas eu tenho aqui sementes desse fruto doce que eu tenho aqui, que você veio atrás. Sabe o que é que acontece? As pessoas ficam com raiva do Rodolfo. Começam a falar do Rodolfo, que o Rodolfo é um mão de vaca, que o Rodolfo é isso, aquilo outro, que o Rodolfo vai pro inferno com o dinheiro que ele tem, com as coisas que ele tem. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Vou continuar orando por você, vou continuar abençoando a sua vida, só que com sementes, não com frutos, né? E aí o que acontece é o seguinte: se você bem soubesse, você pegava todas as sementes que eu tenho, porque eu não tenho muitas, mas eu tenho muito mais sementes do que aquelas que as pessoas querem receber, né? Então, é o seguinte, eu falo para as pessoas: pega a semente, pega a semente, olha, arruma um jeito de você matar essa sua fome aí, arruma um jeito de se esforça um pouquinho mais lá no trabalho que você tem, na onde você estuda ou qualquer coisa, aonde você estiver, se esforça um pouquinho mais e guarda um pouquinho da sua energia para cultivar essa sementinha aqui, né? E é isso que eu falo e ensino muito aos meus alunos da Smart Money Makers e agora também da Digital Warriors, né? É justamente isso. Olha, não esperem nunca receber frutos doces do Rodolfo, né? Agora, contem sempre com uma semente topzíssima, uma semente que tem a capacidade de dar frutos muito mais doces do que esses doces que o Rodolfo tem, né?
E aí tem uma situação aqui que eu vejo muito as pessoas caírem nessas armadilhas, né? Uma dessas situações é as pessoas que querem colher antes de plantar. Só tem uma possibilidade de você colher antes de plantar ou sem ter plantado. É se alguém plantou por você. Né? Isso acontece muito com os jovens, né? Porque ainda tem seus pais que estão plantando em favor deles e tudo mais, os avós, ou tios, ou qualquer que seja, ainda tem essa possibilidade de receber, né? De colher frutos sem ter plantado, né? Muito perigoso isso, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais gente plantando por você, né? E aí a sua fome não vai acabar nunca. A sua vontade pelo fruto doce não vai acabar nunca, não vai passar nunca, né? Só que aquelas pessoas que plantavam por você ou por vocês já não tem mais a mesma capacidade de plantar, ou já não tem mais sementes para plantar. E aí, se você não aprender neste período de como plantar suas próprias sementes para colher seus próprios frutos, você vai estar mais na frente com muitos problemas, queridos, né? Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: ainda que tenha alguém plantando por você, pois cola no pé dessa pessoa e ajuda a cultivar, ajuda nesse plantio, ajuda no processo, ajuda na regagem, ajuda na adubagem, ajuda na poda, ajuda na proteção, ajuda em todas as etapas do processo, porque vai chegar uma hora em que você vai ter que passar, vai ter que plantar, né? Existe uma outra situação também aqui que eu vejo muito problema, né? Eu vejo as pessoas caindo muito nessa armadilha, né? Plantar só depois que colher. Ah, então, sabe o que é? Primeiro eu vou ganhar, depois eu vou investir. Primeiro eu vou fazer determinadas coisas, depois eu vou plantar. Olha, não conheço nenhuma situação em que o fim pode vir antes do começo, né? Se você conhece aí, deixa aí um comentário, fala qualquer coisa, manda uma mensagem lá nos nossos grupos para eu entender qual é essa situação, né? Em que o fim, acho que só em filme, né? Só em filme de ficção que o fim aparece logo, alguns filmes o fim aparece logo no começo, né? Aliás, começa logo pelo fim, né? Rapaz, não vai na onda desses filminhos não, que a vida da gente não é assim não, né? O fim é só quando acaba mesmo, né? Então, plantar só depois de colher é muito infantil essa visão, né? Ah, que você me diz então, Rodolfo? Eu recomendo que é o seguinte: aprenda a plantar quando você não precisa plantar, né? Quando tem alguém plantando por você, né? E aí o que é que acontece? Você já vai colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, plantando e colhendo, colhendo, plantando e vice-versa, até chegar uma hora que, poxa vida, a colheita vai ser sempre maior. Vai chegar uma hora que a colheita vai ser muito maior do que a necessidade de plantio que você tem, né? Para suprir as suas necessidades. Mas olha, lembra que no meio entre o plantio e a colheita tem uma fase que é dolorosa. Essa fase chama-se processo, né? E olha, 99% das pessoas não querem passar pelo processo. 99% das pessoas querem aprender sem ter que estudar. 99% das pessoas querem ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. 99% das pessoas querem comer fruto doce sem ter que plantar. 99% das pessoas querem ser reconhecidas sem primeiro agregar valor para outras pessoas, né? Fazer valor na vida, entregar valor na vida das outras pessoas. Então é o seguinte: tem um processo que antecede a colheita,
que não pode ser negligenciado, não pode ser acelerado, não pode ser pulado, não pode ser antecipado, que é justamente o processo dentro das nossas empresas aqui, né, da Smart Money Makers e da Digital Warriors, é o processo de formação, é o processo de aprendizado. Né? Nós estamos falando muito com esse sentido, de você não negligenciar o aprendizado, ainda que nem sempre algumas coisas façam sentido, lá na frente, quando elas forem conectadas a outras, elas vão fazer muito sentido mesmo. Então, eu sei que é um tempo frustrante, é um tempo difícil, é um tempo de muito investimento, principalmente de tempo, né? Mas tem uma coisa que eu vou te contar da minha experiência de vida, né? Estava aqui agora há pouco olhando no meu rosto, né? Várias marcas, né? Muitas marcas, marcas de sol, marcas de acidentes, várias marcas aqui. Mas é o seguinte, isso aqui revela pelos processos que eu passei. Se você não tem marcas, marcas emocionais, marcas físicas, né? Muito provavelmente você ainda não tenha passado por processos severos, processos pesados, né? Processos desafiadores. E não significa que todo mundo precisa passar por processos como esse, né? Desafiadores, perigosos, alguma coisa assim. Mas é o seguinte, todo e qualquer processo ele vai deixar uma marca em você, seja ela física, emocional, psicológica, qualquer tipo de marca. Mas aprenda a fazer essas marcas, aprenda a sentir orgulho dessas marcas, né? E aprenda a lembrar o que você conquistou depois de ter sofrido uma marca dessa, né? Então, o que é que você aprendeu depois de ter conquistado uma marca dessa, né? Então, queridos, não vou me estender demais, porque já estamos aqui há quase 20 minutos nesse vídeo, mas eu quero... esse é um tema bem longo para a gente falar assim de forma curta, né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: não troquem nunca uma semente por um fruto doce. O fruto doce você vai comer e amanhã você está com fome de novo. A semente você até nem come ela, né? Não deve, né? Mas se você plantar e cultivar ela, tiver um pouquinho mais de paciência, tiver um pouquinho de perseverança, persistência, depois vai te sobrar muitos frutos, né? E todo o processo que você passa entre o plantio e a colheita é o que vai te tornar é o que vai fazer você conquistar todas aquelas coisas que você quer na sua vida, tá? Não negligencie esse processo, principalmente os jovens que querem as coisas aceleradas, né? E mais do que isso, eu ia esquecer, nossa, quase que eu esqueci, né? Eu vejo aí até uma galera plantando. O problema é que elas estão esperando colher algo diferente do que estão plantando, né? Você planta fotinho com mordendo o dedinho na internet e quer que as pessoas te respeitem. Você posta videozinho de trollagem e tudo mais e depois você quer ser reconhecido como um profissional disso, daquilo outro, né? Então você quer... Vamos falar um pouquinho lá para os alunos da Smart Money Makers também, né? Você quer operar na contratendência e quer ganhar dinheiro como se você estivesse na tendência, né? Você quer plantar vento e não quer colher tempestade. Não tem como, amigão. Não dá para plantar banana e colher abacaxi. Não dá para não plantar e depois colher. Então prestem atenção, tem um monte de lições. Reflita, olha, eu coloquei só um pedacinho das coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês, tá? Mas tem muito mais coisas que eu gostaria de falar dentro desse tema de semear e depois colher. Mas presta atenção. Aprenda a se apaixonar pelo processo, porque é no processo que você vai colher os melhores frutos e não na colheita.
né? A colheita é só o final, mas o processo te ensinou coisas que são para o resto da vida, né? E tenho certeza que depois esse processo que te ensinou muitas coisas vai servir para que você ensine para outras pessoas também como resistir no meio do processo. Então pense nisso. Pô, tá bom, tem mais coisa para falar. Depois a gente pode fazer uma parte 2, parte 3, parte 4 desse vídeo, mas eu acho que por hoje é só. Então, jovens, aprendam a plantar com quem está plantando por vocês. Adultos, não adianta plantar banana achando que vai colher abacaxi, não. Não tem como, tá? E vamos aí prestar atenção, sem negligenciar o projeto, sem acelerar, sem pular e sem descuidar, sem desistir, que no final eu tenho certeza que você vai comer desse fruto doce. Ok, queridos? Então, nos vemos no próximo vídeo.